Olá, eu sou o Renan Marcondes, eu sou artista plástico, pesquisador e trabalho principalmente com os campos da performance, das artes visuais e da dança. É um momento muito árido e eu acho que essa aridez me fez também rever alguns procedimentos anteriores de vários anos atrás dos meus trabalhos e que reaparecem aqui nessa exposição que eu vou mostrar para vocês hoje. Bom, Pinóquio. Acho que o nome é muito conhecido pelo desenho da Disney, mas a história original do Pinóquio é uma história bastante assustadora. E Pinóquio sempre foi algo um tanto assustador para mim, porque eu tinha muito medo de boneco quando era criança, eu tinha pesadelo com marionete. E é muito curioso que agora essa exposição tenha o nome de Pinóquio. É uma exposição que tem muitos trabalhos em madeira, tem muitos objetos que eu criei ao longo dos anos para que o meu corpo utilizasse, e agora esses objetos estão pela primeira vez fora do meu corpo, e tem algumas performances, registros de performances. Esse trabalho que a gente está vendo aqui, que são essas telas, são registros de performance. É um trabalho que se chama O Pintor, que foi a última performance que eu fiz antes da pandemia, e a primeira performance que eu faço presencial, ainda nesse contexto, que é uma performance em que eu fico jogando essas telas de pintura para o alto, tentando fazer com que elas levitem, mas elas, com o peso da gravidade, voltam para o chão e começam a ser destruídas, revelando a madeira que tem atrás delas. E todas as telas, agora pela primeira vez, têm frases do livro original do Pinóquio, que são frases que às vezes estão falando desse universo fabular, da ficção, mas às vezes são muito concretas, como por exemplo, que pena. Essa afronta me daria muito prazer. E acho que a gente consegue imaginar algumas afrontas que a gente poderia ter com várias pessoas que nos dariam enorme prazer. Então, essas frases brincam um pouco com esse campo da ficção e também com o campo de dimensões concretas da nossa vida. Esse trabalho aqui é o trabalho mais antigo que tem na exposição. Ele é um trabalho feito em 2014, que chama Para Tudo Que Não É Circular. E é uma ação bastante simples que eu vou para as ruas de São Paulo e coloco uma chapa de madeira na minha coluna, escondendo minha cabeça. Então, como nas telas a gente vê no lugar da cabeça, no lugar daquilo que deveria ser visto do corpo, uma estrutura de madeira. Então aqui a gente tem um objeto para o Leite Derramado, que é uma performance que eu fiz para uma exposição individual na OMA, nesse ano de 2021, que na verdade era uma performance ao vivo e virou uma foto performance, e as foto performances também estão exibidas aqui na exposição. São essas 4 imagens. Para além desse trabalho, nós temos Aquele que diz sim, aquele que diz não, que é uma performance em que eu fico andando de 4, de trás para frente, andando ao revés, com esse pódio que é uma mochila. Aqui a gente está exibindo só a escultura, também nessa altura como se fosse o meu corpo de 4 a caminhar. A gente tem nessa parede um grande projeto, na verdade, que foi um projeto de 3 anos, que chama o Projeto Invisível, que se constitui nesses óculos que impedem os performers de observarem, de trocar a visão com o público. Então aqui a gente tem alguns dos óculos que foram utilizados, e a gente tem aqui os sapatos que eu usei numa performance de 2015, chamada Como um Jabuti Matou uma Onça e Fez uma Gaita de um de seus ossos. E esses sapatos eles me impedem de ficar de pé, como o salto deles é essa estaca muito longa, eu só consigo me movimentar no plano baixo, muito lentamente, sem conseguir de fato ficar numa posição mais comum ao corpo humano. Então esses objetos eles me colocam mesmo numa situação física muito diferente. Como aqui nós temos esse trabalho que se chama Voo Profissional, trabalho que eu fiz na primeira exposição individual em galeria que eu tive, que coincidiu com o falecimento da minha mãe em 2017, e aí eu criei esse bico de pássaro, que é também uma mordaça, é também uma máscara mortuária, e aí tem para mim muito forte essa imagem do pássaro como uma figura de liberdade, porém aqui essa imagem do pássaro é um pássaro que me impede de falar,
é um pássaro que me tira a voz, e a gente consegue ver no fundo dessa imagem aqui embaixo uma imagem que é muito importante para a história da arte da performance, que é o Salto para o Vazio, do Yves Klein, e é uma imagem na qual ele estava pulando como um pássaro para voar, e aqui eu retiro ele da imagem. Então aquela imagem de liberdade que teria do pássaro, aqui vira pura prisão. E aí, seguindo, nós temos esse trabalho que se chama O Amador, que é parte de uma outra série, que se chama Das Tarefas de Artista, que eu também exibi esse trabalho na OMA, na exposição individual desse ano, que esse arco e flecha, um arco e flecha escultórico, né, que eu visto no meu peito, e que a ponta desse arco e flecha é um pincel que gera um desenho, e esse desenho ele é gerado pelo ato do meu corpo de girar, perder o equilíbrio, e quando eu caio, esse desenho é impresso. Então a gente tem aqui exposto o objeto que eu uso na performance e também os registros da ação, que foi uma ação que eu executei sem público por conta da pandemia. E aqui, chegando nos trabalhos que são feitos para a exposição, a gente tem primeiro essa série fotográfica, que é uma série fotográfica que se chama O Escultor, que faz parte também dessa série das tarefas de artista. E é uma ação bastante simples que recupera uma prática que eu tinha lá em 2014, performática, que envolve trabalhar com pães. Então eu uso vários pães, tiro o miolo desses pães, coloco o miolo na minha boca e com a saliva esse pão vira uma certa massa moldável e eu vou tentando criar um nariz novo para o meu rosto. Brincando também com a ideia do Pinóquio, né, de quanto mais ele mente, mais o nariz cresce. Aqui esse nariz ele vai sendo produzido aos poucos por uma ação escultórica entre o meu corpo e o pão. E aí, atravessando esse trabalho, a gente tem esse boneco, que eu estou chamando de dublê. É um boneco feito, ele é um tanto semelhante a mim, mas ele é um boneco que, ao invés dele ser animado, como a gente faria com uma marionete, ele está preso, né, nessa parede, ele está enforcado, e quando a gente vê, né, o caminho da corda, o que enforca ele é um livro sobre performance. Então, isso que as pessoas falam de arte da performance como algo de muita liberdade, muito espaço para o corpo ser o que ele quer ser, para mim é muito oposto. A performance ele é um campo mesmo de prisão, de enforcamento e de impossibilidade. Então, esse trabalho brinca um pouco com essa questão. E aí, nessa parede, nós temos a série das Danças de Fuga, que é um trabalho que eu fiz em 2019. Vocês vão ver que eu preciso passar um pouco por baixo, e o público precisa fazer isso também. Tem que abaixar um pouco a cabeça para esse livro da performance. E nesses 3 trabalhos, nós temos alguns diagramas de dança, que são diagramas de dança que, inclusive, um artista que eu gosto muito, que é o Andy Warhol, produziu. Só que nesse caso são diagramas de danças impossíveis. Então, se você de fato quiser executar esses passos com os pés, ou você torce o pé, ou você chega num campo do corpo que é impossível. Então você só consegue mesmo imaginar esses gestos. E aí, ao longo de toda a exposição, tem esse texto que corta horizontalmente toda a parede da exposição, que é um texto que eu tenho trabalhado, que se chama Odiar os Artistas. Ele tem uma versão em áudio, ele tem alguns trabalhos em vídeo que eu tenho desenvolvido, mas aqui a gente tem fragmentos desse texto, que é um texto que tenta um pouco olhar para isso que a gente sente e às vezes reprime, ou a gente, enquanto artista, recebe de outras e outros, que é um certo ódio, ou uma certa incompreensão, uma certa dificuldade de chegar no outro, que eu tenho buscado materializar com esse texto. E aí, chegando no último trabalho da exposição, o mais escondido, que é esse trabalho que eu tenho chamado de O Escritor, que é um maquinário que funciona, tem um botão de liga e desliga, e é esse maquinário com alguns lápis presos nele, e esse maquinário vai criando aos poucos, ao longo da exposição, um grande desenho. Então a gente tem um desenho um pouco mais sutil, que eu fiz em apenas 1 minuto desse objeto ligado,
que está na parede exposto, e a gente tem no chão esse objeto em campo de funcionamento ao longo desses meses de exposição. Eu vou ligar um pouco para que o objeto fale por mim. A exposição fica aberta até dia 4 de dezembro, aqui no Centro Cultural Correios, em São Paulo, no Vale do Agabaú. O espaço fica aberto das 10 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, e vai ser um prazer que ou eu ou esses objetos, meus dublês, te recebam por aqui.